nesses últimos 15 dias, estava orando ao Senhor e tem umas coisas assim que gostaríamos de falar. Aí o Senhor fala, não, não é agora. E quando a gente está concluindo algo, aí o Senhor fala, não, eu quero que você fale sobre isso. Aí é aquela carga que vem no coração e o bom é obedecermos. Amém? Eu queria conversar com os irmãos sobre o princípio educativo aplicado nos 10 mandamentos. Eu vou estreitar isso aí, os irmãos vão compreender. Então, não é comum ouvir sobre os 10 mandamentos, pois eles dizem respeito ao período da lei, que foi uma característica da velha aliança. Embora a lei deixasse de ser manchete no tempo da graça, inaugurada por Jesus, ela ainda tem a nos ensinar. E é importante também esclarecer que Jesus não revogou a lei. Está escrito lá em Mateus. Mas ele a cumpriu, ressignificando no contexto da nova aliança. Nosso desejo, nesse momento, é permitir que o Senhor fale conosco através dessas 10 palavras ditadas por Deus a Moisés, que serviram não somente para os israelitas, mas, em certo sentido, serviram também de base moral para a justiça em todo o mundo. Justiça essa que, no Brasil, está sob ameaça. Pretendemos citar essas 10 palavras, acompanhando de comentários. E, na medida do possível, vamos traçar um paralelo entre as palavras proferidas por Moisés e as proferidas por Jesus, tendo o Pai como a fonte, o local de onde emana a verdade. Que o Senhor nos ajude a absorver tal princípio. Os 10 mandamentos, Rosângela, são também conhecidos como decálogo ou 10 palavras. São, na verdade, um discurso proferido por Moisés, tendo o Senhor como fonte, para aqueles que seriam o seu povo. E aí vamos partir, fazendo aqui uma introdução, vamos partir para a palavra. O que a palavra diz? Êxodo, o endereço nosso dessa manhã vai ser o livro de Êxodo, capítulo 20. Aí diz assim, Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazendo as leituras, na medida do possível, os irmãos vão aí acompanhando. O verso 1 inicia assim. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As palavras ditas por Deus foram gravadas ou inculcadas, que significa na pedra, né? Inculcar, gravar, imprimir, o que Moisés fez. Foram gravadas em tábuas de pedras por Moisés, o qual esteve no Monte Sinai por 40 dias e noites em jejum. A princípio, o Senhor se apresenta para a nação como o Deus libertador. Ele fala assim, eu sou o Senhor seu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, quem era o povo ali? O povo tinha passado, estava no Egito 400 anos e grande parte como escravos.
O povo perdeu as referências do Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, a saída daquele povo como escravos do Egito para uma terra prometida foi uma saída de proezas, de grandes milagres, os irmãos já conhecem. Então, Deus se apresenta como aquele que realizou tais proezas. Deus não se apresenta como o criador de todas as coisas. Então, o povo sabia, tinha uma referência desse Deus que libertou da escravidão. E aí vem a primeira palavra, ou o primeiro mandamento, que está no verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Só uma questão de contexto, naquela época, os povos possuíam um panteão, ou seja, uma assembleia de divindades que interferia no mundo dos homens. Então, todos conhecem aí a história do panteão grego, tinha no próprio Egito, tinha toda uma hierarquia de deuses e de divindades, e os cananeus, todos os povos eram politeístas. E aí Deus se apresenta para esse povo, para os israelitas, e diz: não tenha outros deuses diante de mim. Por que Deus fala isso? Havia nessas religiões um Deus maior, e tinha os deuses, digamos, inferiores, ou de um poder menor. Mas Deus não quer dividir a sua glória. E, na verdade, ele quer reafirmar que ele é o único Deus. Então, para aquele povo, e aí eu vou falar um pouquinho da realidade de um povo que estava sob escravidão, e depois eu trago um pouquinho para a nossa realidade, para a gente fazer esse paralelo. Então, o povo precisava de uma referência, e Deus estabelece esse lugar. Qual é o lugar? Não tem outro Deus além de mim. Alguém poderia lá entre os egípcios ou os israelitas questionar, mas as outras nações têm vários deuses. Mas o Senhor reafirma, porque era um pacto, era uma aliança que ele estava fazendo com aquele povo. Então, esse é o contexto. Então, com este mandamento, estaria eliminada qualquer envolvimento do Senhor com a mitologia que era fértil daquela época. Deus não quis entrar, não permitiu que a mitologia fizesse parte da sua história. Só tem ele. Ele é o único Deus. O povo, reafirmando, o povo israelita, de uma maneira geral, recém-saído do Egito, tinha conhecimento sobre a existência de um único Deus, mas não tinha clareza, pois, como dissemos, as sociedades daquele período, sem exceção, eram politeístas. Por isso, tal palavra fazia sentido. Já nos tempos de Jesus, Israel era a referência no mundo sobre um único Deus, sobre o Criador. No entanto, para adorá-lo, seria necessário render-se aos pés de Jesus. Quem profere isso é o próprio Deus, que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus falando para os povos, Deus falando para os israelitas, para ouvir Jesus. Então, o povo já tinha conhecimento de quem era o Deus e o Deus Criador. Agora, era necessário conhecer a Jesus e dar ouvidos a ele. Nessa nova aliança, não bastava apenas crer em um único Deus. É preciso crer no Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele chama para si essa responsabilidade de adorar ao único Deus, um Deus que quis falar com os israelitas na saída da escravidão do Egito, que só tinha ele como Deus e não poderia adorar a outros. Partindo para o segundo mandamento, está no verso 4. Segundo mandamento está no verso 4. Diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Então, para satisfazer a alma, o homem, após a queda, buscou materializar a sua fé. Nesse sentido, aquilo que o homem vê e toca lhe proporciona uma falsa segurança e conforto. Então, a confecção de uma escultura ou uma imagem reduziria o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, num simples objeto, igualando àqueles que nada são. Nós não temos esse hábito. Nós não temos esse hábito. Mas a sociedade, ainda que cristã, tem. A sociedade brasileira tem o hábito de materializar a sua fé através de escultura, através de imagem. Né? E o Senhor condena. O Senhor condena. Os cristãos, e estávamos num bom papo aqui no domingo passado, e a gente estava lembrando disso. Os cristãos do primeiro século foram acusados de ateístas, pois eles não apresentavam uma imagem física do seu Deus, seja Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito, né? Imagine aí, nos tempos de Jesus, né? Lá sob o domínio romano, toda cidade fora do território judeu tinha suas divindades, tinha seus deuses. Até mesmo, embora os judeus tinham a permissão, o imperador era considerado um deus e ele deveria ser adorado. Mas os cristãos, eles não tinham nenhum objeto, porque os judeus ainda tinha o templo, tinha a cidade de Jerusalém, tinha toda aquela estrutura religiosa de símbolos, tinha um sábado, que vão falar sobre ele também, mas os cristãos, os discípulos de Jesus, os seguidores do caminho, não tinham. E eles foram acusados de ateístas. E foi o caso de Policarpo. Esse conheceu João. A história fala sobre ele. João, um dos apóstolos. Segundo a história, diante do governador romano, Policarpo, ele recusou, na verdade, negar a sua fé. E sob ameaça de morte. Ele tinha 86 anos de idade e ele se recusou. Então, pediram para ele apenas dizer que os cristãos eram ateus.
Já que você não quer, Policarpo, falar que se você não quer negar sua fé, então diga o seguinte: quem são os ateus? Tinham outros sendo acusados. Então, se Policarpo apontasse para os demais, ele seria livre, né, da morte. Aí a história nos conta que ele aponta para os seus acusadores e para a plateia e diz: abaixo os ateístas. Então, na verdade, quem não cria no seu Deus, no Deus da experiência de Policarpo, eram os seus acusadores, né? E aí tem uma frase que é creditada a ele. Ele fala assim, que há 86 anos eu sirvo a esse Deus, a Jesus, e ele tão bem me faz, agora eu vou negá-lo? E aí conta que ele foi amarrado e atearam o fogo. Só que criaram uma espécie de uma célula e o fogo não consumia. Aí foi necessário um soldado com uma espada penetrar ali naquela zona do fogo para matá-lo, né? Isso conta a história. Então, não faça para vocês imagem de escultura. Eu não pretendo, eu gostaria, e a gente vai fazer isso em um outro momento, de trazer essa situação para os dias de hoje, para a sociedade a qual nós vivemos, a quantidade de ídolos, a quantidade de esculturas que estão sendo feitas. E esculturas aqui eu não me refiro apenas no aspecto religioso, mas não é o momento. Vamos partir para o terceiro mandamento, que está lá no verso 7. Está escrito: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa palavra diz respeito ao temor que se deva ter com o nome de Deus. Embora não tenha registrado em cartório, o Senhor se revelou como Yahvé. Na verdade, são 4 consoantes. A nossa sociedade sabe quando ele é mencionado numa conversa. Jeová, Eterno, Deus, Senhor, Criador, e etc. São expressões que o identificam. Assim, o próprio Senhor ensina que as pessoas não devem realizar tentativa alguma de manipular o nome dele para interesses particulares. Usar o nome, os judeus, eles aprenderam isso direitinho. A história conta que os escribas, eles tinham um temor tão grande, até de escrever o nome Yahvé. Eles pegavam uma caneta, uma pena com a ponta de ouro, se prostrava para escrever o nome de Deus, né? Yahvé, ou Jeová. Havia um temor muito grande. Infelizmente, eu diria assim, é comum nessa sociedade cristã a qual nós vivemos, as pessoas utilizarem o nome de Deus. Eu juro, não vou nem entrar nesse mérito que Jesus fala lá sobre não jurar, mas banalizar o nome de Deus. O cara vai numa loteria, fala, com fé em Deus eu vou... O ladrão sai, eu vi outro dia um vídeo, e ele faz o sinal da cruz para poder dar certo a obra do fruto, do furto dele, né? Que Deus tenha misericórdia. Outro entendimento em não tomar o nome do Senhor em vão é de alguém se utilizar do nome dele e não corresponder. Eu vou explicar.
Carregar o nome de Deus implica em obedecê-lo. Foi o que Jesus quis dizer em Mateus 7:21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus. Então, falar em nome de Jesus, ou falar em nome de Deus, significa que a pessoa tem que corresponder à palavra sobre o não tomar o nome do Senhor em vão. Ela dá também essa ideia, é falar por tal, em termos práticos. Você já ouviu aquela expressão, crente não mente? E é verdade. Aquele que se diz seguidor de Jesus não deve mentir, porque ele carrega o nome. Um discípulo de Jesus não pode ter esse comportamento, não pode ter palavras torpes nos seus lábios, não pode ter essa conduta, e não pode mesmo, sabe por quê? Porque o discípulo leva o nome do Senhor. Ele é um representante de Jesus, um representante de Deus. Ele tem que ter uma conduta ilibada, ele tem que ter uma conduta que dê testemunho. Então, se alguém anda de qualquer jeito, e fala que é discípulo de Jesus, ou que segue o Deus Criador, ele está enfraquecendo o nome do Senhor. Compreende? Vamos adiantar, porque são 10 e hoje a gente só vai ficar entre os 5 primeiros. Depois eu justifico. Vamos para o 4º mandamento. Está entre o verso 8 ao verso 10. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Tem uma certa polêmica, alguns fazem desse mandamento uma polêmica e traz para os nossos dias. E aí eu perguntaria a vocês, e o sábado não está escrito aí entre um dos mandamentos? Por que não guardamos o sábado? Então vamos esclarecer o que o Senhor quis falar para aquele povo e a realidade dos nossos dias, passando por Jesus. O destaque de um dia específico para o descanso foi a forma de enaltecer a obra criadora do Senhor no livro de Gênesis, está lá no capítulo 2. O povo israelita, que trabalhou incessantemente dia e noite como escravo no Egito, necessitava de uma palavra que estabelecesse um descanso. O repouso deveria abranger praticamente todas as áreas laborais ou não da sociedade. Então, imagine aí, um povo que trabalhava de segunda a segunda. Um povo que não sabia o significado da palavra repouso, descanso, não sabiam. Cada um. E aí o Senhor traz essa palavra, esse mandamento. Então, cada um deveria reservar um tempo para adorar o Senhor e se envolver com a sua obra ou a sua vontade.
significava também a misericórdia que o Senhor teve com o seu povo e que este deveria fazer o mesmo com os seus servos estrangeiros, para que a lavoura, também para com a lavoura e com seus animais, todos estariam em descanso. Então, isso foi, em certo sentido, um choque para os israelitas, que não sabiam o que era, como nós dissemos aqui, o que é ficar parado. Mas não é ficar parado como perda de tempo, não, mas se envolver com o próprio Senhor. Então, o que o Senhor faz? E aí é um princípio educativo, é ensinar o povo a buscar a presença do Senhor, a se dedicar ao Senhor, a exercer a misericórdia que, assim como Deus fez para com aquele povo, que eles também fizesse caso houvesse ali algum servo, deveria, porque o Senhor estava enxergando uma grande nação, e essa nação, e era permitido que houvesse ali escravos, houvesse servos, houvesse estrangeiros, e aí Deus estabelece, olha, nesse dia ninguém trabalha, nem a lavoura. Você não vai produzir. Os animais, nenhum animal vai trabalhar. Então, em todas as áreas, haveria um descanso, que, na verdade, o Senhor quis mostrar, e aí Jesus vai tomar para si, ele é o descanso, né? Ele é o descanso. Mas vamos falar adiante. Numa outra perspectiva, o trabalho recebe uma palavra de elogio, né? Que a gente fala sobre sobre o dia específico, sobre o sábado, mas esquece também que o Senhor diz assim: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Então, Deus também quis ensinar, através desse mandamento, não só o repouso, mas a necessidade do trabalho. Não é assim que as pessoas utilizam aí, que o trabalho dignifica o homem, né? Que, como Deus estava vendo uma nação, e essa nação, ela precisava ser referência, seria a vitrine do reino de Deus na velha aliança. Então, Deus gostaria que esse povo trabalhasse, mas, claro, reserve um dia específico. Isso tudo como sombra. Um dia específico para buscar o Senhor, para se dedicar a Ele. Tá? Então, há todo um elogio ao trabalho. No entanto, a nossa vida não deve fazer do trabalho um fim em si mesmo. Eu conheço muitas pessoas que se afastaram do Senhor por não separarem um tempo. Eu não estou me referindo aqui a um dia específico. Estou falando tempo para relacionar com Deus e com a sua igreja. Pessoas que amaram o trabalho, pessoas que não entraram no descanso, pessoas que passaram a viver para ganhar dinheiro, visando o enriquecimento, ou visando, talvez nem na cabeça dele ele pensa em enriquecer, mas ele pensa em viver melhor. Se ele está com um celular, ele quer comprar outro, e a maneira dele comprar outro é ele trabalhar também domingo. É não tirar folga, vender o seu dia. E o resultado é pessoas que abandonaram a fé e querem voltar, mas estão presos pelas correntes do trabalho. E não só o trabalho, irmãos. Tem pessoas que passaram a se dedicar aos estudos. O estudo virou o fim em si mesmo. Então, não, eu quero terminar aqui para fazer minha faculdade. Aí passa 4 anos, 5 anos numa universidade. Depois disso, não, eu quero fazer uma pós. E mais 1 ano. Não, eu quero fazer um mestrado. Que eu não vejo nenhum problema. Mas viver para isso, não ter um tempo,
a vida dedicada ao Senhor, a pessoa pode fazer tudo isso. Depois do mestrado, um doutorado, depois do doutorado, um pós-doc. Não importa. Se a pessoa, eu conheço muitos que amam o Senhor e está lá fazendo o seu pós-doc, né? Está fazendo e ama e serve o Senhor. Então, que o Senhor não tenha misericórdia das nossas vidas e abram os nossos olhos para que não deixemos nem que o trabalho, nem que os estudos ou outra atividade venha tomar o nosso tempo diante do Senhor. E uma característica é quando se afasta da convivência da igreja. Amém? Bom, enquanto mandamento a ser seguido, gostaríamos de tecer alguns comentários a respeito do sábado, tá? Primeiro aspecto, a lei do sábado diferenciava das demais por ser cerimonial, uma lei cerimonial. As outras 9 falam de princípios morais. Então, esse é o primeiro ponto. A lei, guardar o sábado, é uma lei cerimonial. Segundo ponto, guardar o sábado significava guardar a aliança de Deus para com os israelitas, com Moisés e os israelitas. O problema foi para digamos, o marido, para com a esposa. A aliança, ela se tornou mais importante do que a esposa. E compreende? Os israelitas deram tanta ênfase à aliança para com Deus, esse mandamento, que a própria vida e o próprio Senhor passou a ser segundo plano. E aí eu dei um exemplo aqui como o marido, né? O marido, ele casa e dá mais valor à aliança no dedo do que a própria esposa. Ele trata tão bem a aliança, mas não trata a esposa da mesma, de um valor igual ou superior. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, Mateus 12 é revelador. Mateus 12, Jesus ensina que ele é comparado. A gente vai ver lá em Mateus 12, depois vocês podem passar por lá, como tarefa para casa. Ensina que Jesus é comparado ao rei Davi, aos sacerdotes. Ele é maior que o templo, no caso aqui um local sagrado. Ele é senhor do sábado, e ele diz isso, do templo. Maior que Jonas, o profeta. Maior que Salomão, sabedoria e poder. Então, se Jesus é maior do que Davi, que é rei, é maior do que os sacerdotes, que tinham essa responsabilidade em apresentar as causas do povo para Deus. Ele é maior do que o templo, que era um local sagrado. Ele é maior do que o sábado, ele é senhor do sábado. Maior do que Jonas, que ele dá um exemplo, que é profeta, e Salomão, que foi rei, lá no capítulo 12 ele apresenta como sabedoria e poder. Então, Jesus é maior do que todos e maior do que o sábado. Então, quem está em Jesus está cumprindo o sábado, essa aliança. Jesus passa a ser maior do que toda a lei. Jesus é maior do que a lei. Amém? Outro aspecto. Do discurso proferido por Moisés, apenas sobre o sábado não foi instruído para os cristãos guardarem. Paulo ensina que os discípulos de Jesus não podem ser condenados por não guardar o sábado. Isso está lá em Colossenses 2,16.
Então, você vê até ali os evangelhos falando, que falando do contexto dos judeus, mas nas cartas paulinas e as demais, você não vê falando sobre o sábado. Não se guardava mais o sábado. Mas porque trocou para domingo, isso os tradicionais, os cristãos tradicionais, os batistas, os presbiterianos, eles acham que sim. Eles defendem que o sábado mudou para o domingo, o primeiro dia da semana. Ele tem toda uma doutrina a respeito disso. O nosso entendimento é que o sábado deixou de ser um recorte de tempo que começava no final da sexta-feira e iria ter no sábado também no entardecer, né? Passou de ser isso, e o sábado representou o descanso, o nosso descanso, que é Jesus. Isso está lá no livro de Hebreus. Ele detalha sobre Jesus como o nosso sabá, como o nosso descanso. Amém? E, por último, né, desses aspectos sobre esse mandamento sobre o sábado, o guardar o sábado cumpriu a sua função proposta no período da lei. Já no tempo da graça, Jesus é o nosso descanso. Então, o sábado valeu para quando? Valeu eternamente no período da lei. Ele é eterno por causa de Jesus. No tempo da graça, estamos cumprindo todos os mandamentos. Quem serve a Jesus, cumpre os 10 mandamentos, todo o discurso. Amém? Então, vamos para o 5º mandamento, que está no capítulo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento seguido de promessa. Entre os mandamentos, né? Porque Deus faz outras promessas, ou institui outros mandamentos com promessa, mas entre os 10, este é o primeiro, que é seguido de uma promessa. Honrar pai e mãe. Honrar significa cuidar. Eu quero dar dois sinônimos para a palavra honrar. O primeiro é cuidar. Essa promessa é abrangente para toda a humanidade. Não era só para... esse é um princípio que o Senhor estabeleceu não só para os judeus, não. Ele, na verdade, ele contempla todas as nações. E eu vou dar um exemplo. O povo japonês. O Japão está entre as nações com a maior longevidade do mundo. Eles tratam os seus pais, especificamente os seus idosos, com toda honra. As crianças aprendem a honrar os pais e presenciam desde cedo o cuidado destes para com seus avós. Então, é um princípio esse aspecto do cuidar dos pais, do cuidar dos mais idosos. Pode verificar todas as nações com alto índice de longevidade, o trato que elas fazem com seus pais, com seus idosos, seus avós. Honrar, e aqui eu quero trazer um segundo aspecto, sinônimo da palavra honrar. Honrar também significa respeito e prontidão em obediência. Nesse sentido, essa palavra tem a ver com autoridade. Honrar pai e mãe
Porque muitas vezes nós damos ênfase nesse sentido de ter os dias prolongados, né? Cuidar do pai, cuidar da mãe, mas tem esse aspecto no que diz respeito à prontidão em obedecer, que envolve a autoridade. Esse mandamento, nesse sentido, ele fala sobre autoridade. Então, no primeiro momento da vida, os pais são as referências de autoridade. E na medida em que a criança cresce, ou cresça, ela vem a conhecer outras autoridades, até entender que o Senhor está acima de todas elas. Na verdade, Ele é quem as constitui. É Deus quem institui as autoridades. E o ponto inicial são os pais. Então, a criança precisa enxergar nos pais essa referência de autoridade, né? No livro de Deuteronômio, e eu vou ler essa passagem, Deuteronômio, capítulo 6, verso 2, após Moisés apresentar essas palavras, os 10 mandamentos e decretos, ele pede aos israelitas que obedeçam, e aqui vem um texto, para que durante todos os seus dias de sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno. E aí vem a ênfase. E para que os seus dias sejam prolongados. Compreende? Então, a obediência, esse aspecto do reconhecimento da autoridade, faz com que a nação, ou a sociedade, ou as pessoas venham ter dias prolongados. Vocês já perceberam, por exemplo, aquelas pessoas, o pai dá um conselho, sobretudo quem está envolvido com o tráfico de drogas, como eles morrem cedo, como é triste a gente ouvir de uma vida que foi interrompida. E se a gente procurar saber, não estou aqui generalizando, não, mas e aqui no caso específico do tráfico de drogas, sim, eles têm uma afirmação. Jovens perdendo a vida, porque não reconheceram, não trataram os pais, não deram ouvido aos pais, né? Perdendo a vida. Por enquanto, queridos, vamos nos deter apenas aos primeiros 5 mandamentos. Pretendemos, se assim o Senhor permitir, continuar o discurso na próxima reunião, né? Os outros 5 mandamentos. Até aqui, vimos parte do princípio educativo do decálogo dos 10 mandamentos, no qual o Senhor estabelece a relação vertical entre Deus e o homem, entre Deus e os israelitas. Os próximos 5 mandamentos dizem respeito ao relacionamento horizontal entre os homens. A gente vai nos deter sobre isso, tá bom? Que o Senhor nos ajude a buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o entendimento e de toda a nossa alma. Amém?